Oi, gente! Bem-vindos ao 24º episódio da segunda temporada do Swiftcast, o primeiro podcast sobre a cantora e compositora Taylor Swift feito por um fansite brasileiro. Gente, o Swiftcast é uma parceria entre o Taylor Swift Brasil, o maior e melhor portal de notícias sobre a Taylor na América Latina, e o diretor e produtor Thiago Souza, @TixVerso no Instagram. Sou adulta. Eu sou o Luan, e nós somos os hosts do Swiftcast, e hoje estamos somente com a Laurinha por aqui. Bem-vinda de volta, Laura. Faz um tempão que você não aparece, a gente tava com saudade já da sua inteligência. Nossa, faz muita falta, porque a gente aqui às vezes tá com o cérebro derretido e você nunca está, não. Então, obrigada, gente. Tava com saudade também. Faz tempo que eu não faço um episódio, mas agora a gente vai fazer com mais frequência. Bom, eu já quero começar o episódio de hoje pedindo um jabá, que vocês votem na gente nos prêmios dos melhores podcasts no Brasil, porque isso mesmo, por incrível que pareça, nós fomos indicados na categoria de música e é um voto diário, então, por favor, vai ajudar muito se vocês votarem e nos darem essa força pra gente, sei lá, quem sabe ganhar e falar, ai, eu não esperava, sabe? Então, por favor, vai lá votar na gente. A gente pedindo voto em todo o story. Ai, eu não esperava. Ai, gente. O link vai estar lá nos nossos destaques do Instagram, do TSBR, que é o @TaylorSwiftBR, e também nos links da bio, tanto do TSBR quanto do Swiftcast. É só conectar a sua conta do Google e o site é super seguro dos melhores podcasts do Brasil e tudo mais. Sim. Vai ajudar a gente bastante. Categoria música, hein, gente? Swiftcast, não esqueçam. Isso. E já que a gente tá falando de melhores, a gente pensou, por que a gente não traz um ranking de uma coisa que vocês, sempre quando eu abro uma caixinha lá no Insta, é uma das coisas que vocês mais me perguntam, que vocês mais pedem pra eu fazer, é ranking dos álbuns da Taylor. Mesmo sendo muito difícil, né, gente, assim, pra qualquer fã, eu acho que é muito difícil ranquear. Mas hoje a gente vai trazer de uma forma clean, de uma forma paz e amor, digamos assim. Não que eu não vá julgar vocês, né, gente? Porque vocês me conhecem. Mas vai ser ranking dos melhores álbuns da Taylor de cada um. Então, assim, a gente vai pegar os 11 álbuns da Taylor, vamos ranquear, vamos ali falar as músicas favoritas que a gente, né, tem, que a gente pode ter. Sim. E com isso, nessa dinâmica, a gente vai se julgando, vai falando um pouco, conversando sobre esses álbuns, né? Que é uma coisa que vocês pedem muito, são esses rankings. Então, por que não, né, gente? Por que não? Então, vamos começar do final, né, gente? Você quer começar, Laurinha? Eu não Melhor quero, não, vou ser Laurinha. massacrada. Não, Não, vai, Laurinha, você primeiro. não, eu vou ser cancelada. Você vai começar pelo último? Sim. Não, você é muito sacana, Duda, meu Deus. Você sabe muito bem qual é o meu último. Bom, enfim, eu vou começar. Mas hoje vai ter Laurinha pra janta, viu? Que ela vai virar esse tantinho. Não, vocês estão vendo, né? Todo episódio ela quer me ferrar, gente. Vocês estão de prova, Eu nunca mais vou voltar e vocês vão ficar falando, nossa, quanto tempo. Brincadeira. Não, enfim, a gente brinca e tudo mais, mas é porque a gente na equipe, né, do TSB, a gente fala o tempo todo dos álbuns que a gente mais gosta. E toda vez que aparece esse álbum, eu sempre deixo claro, assim, que não é meu favorito. E eu coloco e acabo sendo meu ranking, sempre acaba ficando por último. Porque, no geral, né, como um todo... Eu vou falar logo qual que é o álbum, que é o Reputation. Tá? Eu sei que temos muitos rap fãs. Mas ele... Thiago, bota um efeito sonoro de vaia, Thiago. Não, eu sei que é uma opinião impopular. Mas é porque o álbum como um todo não... Sabe, não é o meu favorito. Eu gosto muito mais de composições de outros álbuns e o Reputation em especial, acho que é um pouco da produção, talvez, dele, algumas composições eu acho que ou não combinam ou não é tão coeso assim, então ele fica sempre em último no meu ranking, mas tem algumas músicas dele que eu gosto bastante, né, por exemplo, Dance with a Rain é uma das músicas favoritas da Taylor, Getaway Car também eu gosto bastante, mas as outras, assim, eu sempre acabo... Na maioria eu pulo, então por isso eu deixo ele por último.
Agora eu vou desapontar vocês que concordam comigo em alguns, né? Que a gente vai postando alguns rankings, vocês vão concordando. Dessa vez, alguns vão discordar de mim, eu sei. Mas fazer o quê, né? Mas não que eu ache o álbum ruim, tá? Longe disso. Mas realmente, perto dos outros da Taylor, eu acho que ele distou um pouquinho. Uhum. Eu entendo. Entendo. Entendo Eu entendo também. e concordo em parte. Eu Mas o concordo em rap. partes, porque eu acho que o rap, ele é um dos álbuns da Taylor que é mais difícil, assim, de escutar ao longo prazo, sabe? Uhum. Um álbum que é muito específico, é um álbum que a pessoa tem que gostar muito daquela sonoridade pra ela voltar, tipo, de repente, todos os dias, sabe? Uhum. Eu concordo. Eu acho É, que em questão de envelhecer, né, ele é meio difícil de ouvir mesmo, pra mim atualmente. eu acho que na época em que ele foi lançado, principalmente com o single, né, que foi Look What You Me Do, o primeiro single, foi assim, maravilhoso, assim, foi assim, pra época ele foi, sabe, certeiro, eu acho. Então Hum. casou muito bem, as pessoas escutavam bastante, acho que casou muito com a era que a Taylor quis construir. Mas Uhum. realmente hoje para mim não bate, assim, de... Tem muitas músicas que eu pulo, realmente não gosto. Então... Uhum. Porque a gente pensa assim, pô, eu tenho tantos álbuns, tenho ali mais 10 álbuns, né, além do rap da Isso, Taylor pra ouvir. Pô, sabe? Não, mas eu entendo, assim, apesar de ele não ser meu último, eu entendo. Pô, Uhum. Mas, vai que é. mas, mas como turnê, assim, disparado, né? Ele na turnê, Ah, ele é sim. excepcional. Então, eu acho que foi um álbum bem Sim. construído pra isso. Se a categoria fosse, Uhum. turnê, assim, de set list, acho que ele estaria lá em cima. Porque ele é Sim. bem performático mesmo. Mas como pra eu escutar, assim, já não é tanto. Vou dizer Eu pra ia vocês agora. que até que a Rap Tour, a Rap Uhum. Stadium Tour é uma turnê à parte, né, gente? Não tem como a gente Uhum. Uhum. comparar ela, tipo, com nada, com nada. Ela é Sim. uma turnê perfeita, assim. Pra mim é uma turnê perfeita. Desde da setlist, aliás. Desde a setlist até os figurinos ali eu tenho algumas coisas a falar, porque eu não acho eles perfeitos, mas, assim, não é uma coisa que me incomoda. E, enfim, eu acho ela uma turnê perfeita, cada detalhe. Bom, na The Eras, o ato dele em si é, assim, ó, eu acho excepcional, eu acho muito bom. Na verdade, eu acho que o único, eu nem falaria defeito, mas eu acho que é porque eu sou assim, né, gente, a minha música favorita do álbum é Getaway Car. Então, assim, não vou querer essa, óbvio que eu vou querer, mas é só porque é minha música favorita do álbum, assim, porque senão, assim, é muito quando começa, quando ela passa de Don't Blame pra Look What You Made Me Do e vem aquele efeito, aquelas luzes piscam no estádio. Nossa senhora, gente, é sensacional. É um álbum de turnê, é um álbum performático de show, assim, e foi Sim. perfeito. Ela fez o Reputation pensando muito na turnê, né? É inegável o quanto a produção das músicas fica impecável em show mesmo, em performances. Desde o começo da era a gente percebeu isso, né? Que essas músicas casavam muito bem com toda a estética de show, de performance. Mas enfim, agora eu vou falar o meu. E eu acho que vou ser cancelado também, mas não vou ser cancelado por vocês. Eu vou ser cancelado pela Laurinha. Não, já, não, vai, pode falar, pode falar. O meu álbum menos favorito da Taylor, em 11º lugar, é o Debut. Mas não é porque ele é Uh, ruim, longe disso. É porque eu acho que é um álbum que eu escuto algumas músicas esporadicamente, eu escuto, mas não é um álbum que eu sempre pego pra revisitar e pra ouvir sempre, quanto os outros que estão acima dele, né? Mas eu acho um absurdo quem fala que o Debut é um álbum ruim, que não escuta, porque. Ou fã da Taylor, tipo assim, mais recente, desculpa, gente, mas que fala que não escutou, tipo, gente, galera, vai escutar o álbum, porque vocês estão perdendo muito. Ele não. Ele tá longe de ser um álbum ruim, porque, novamente, a gente já falou muito isso aqui muitas vezes. A Taylor não tem álbum ruim. Mas Uhum. Pra mim, o Debut é o álbum dela que eu menos escuto normalmente. Só por isso mesmo, porque ele não é ruim, novamente.
Não, eu entendo quem coloca, né, o debut em último por causa do. Eu acho que é um dos que mais tem um pouquinho da Taylor, assim, que não tá muito trabalhada, né? Que ela tá no comecinho Uhum. da carreira e tudo mais. Mesmo aparecendo bastante do talento dela, né? Da composição e. Enfim. Mas eu até entendo quem coloca ele em último, apesar de eu não concordar, tá? Mas eu entendo. Eu vou estar concordando com o Luan no meu ranking também, o debut é o último, exatamente pelo mesmo motivo. Eu não acho ele um álbum ruim, pelo contrário, eu gosto, acho, de todas as músicas ali. Talvez uma ou duas, assim, eu não gosto tanto assim. Mas é aquilo, a gente é um álbum de 2006, né, gente? Tipo assim, poxa, a maioria das músicas de 2006 de artistas estreantes, pô, não dá nem pra escutar hoje em dia. Uhum, uhum. Sim. Uhum. Artistas que estavam estreando, né, gente? Eu não tô falando de, né, Mariah Carey ou, enfim, não é isso. Eu tô falando de artistas novinhos mesmo daquela época. E envelheceu muito bem, se for comparar. Eu acho que o debut envelheceu bem, apesar Sim. de, tipo assim, a voz da Taylor, que ainda tava. Ela era muito adolescente, né? A voz dela tinha. Ela não tinha ainda, não tava ainda total, assim, Uhum. na. Esqueci a palavra, gente. Puberdade? Não por verdade, mas a capacidade vocal dela, sabe? Até ela foi explorar mais a capacidade vocal dela. Digo pra vocês que foi ali no Speak Now, Uhum. né? Uhum. Eu digo no quesito gravação. Então eu acho que é uma série de motivos, assim, que o debut acaba ficando por último. Porque eu gosto mais de outros álbuns e de outras músicas e da qualidade, né? De gravação e tudo mais. Mas é um álbum muito bom, sim. Eu acho que vocês têm que escutar. Quem não escuta o debut, olha, gente, fico muito chateada. Muitos falam isso, sabia? Lá nas caixinhas do Instagram, olha, eu só abro a caixinha do Instagram que é pra falar mal de vocês. É, eu sou dessas. Não, gente, tô brincando. É, que lá no Insta vocês falam cada absurdo pra mim que eu fico chocada. E aí eu respondo, e às vezes sou um pouquinho rude, eu admito, desculpa, gente. Mas é meu jeito de ser. Aí, aí vocês ficam ali no direct do TSPR. Nossa, Duda, nossa. Mas daí vocês vêm falar pra mim que vocês não escutam os álbuns mais novos dela, lá Debut, Fears, Speak Now, só porque são lá dela novinha? Uhum. Gente, que isso? Não Inclusive, eu pode, acho viu? que eu acho que vai ser muito bom dela regravar esse para as pessoas serem obrigadas a ouvir agora, não tem desculpa, né? Porque alguns vêm Sim. falar que assim, eu não escuto, né? Porque não é Taylor's version ainda e tudo mais, e acho que quando ela lançar a regravação desse, né, na voz dela de agora, com uma produção um pouquinho mais trabalhada, e ela já sabendo onde ela tá como artista, né? Porque eu acho que uma das coisas que influencia também nesse álbum é que ela meio que tava se encontrando ainda, né? Como diz uma das músicas, né? Do álbum. Que ela ainda não tinha muito encontrado o som que ela queria fazer. Na época, né, que ela lançou, não tinha meninas jovens, assim como ela, fazendo country desse jeito, assim, né? Com muito destaque. Então, eu acho que ela tava meio que pisando, assim, num terreno meio desconhecido ainda. Então, por isso que as produções não são muito elaboradas, a voz dela não tá muito amadurecida, né? Muito Uhum. trabalhada com técnica e tudo mais. E isso foi mudando ao longo dos anos. Mas eu acho que justamente o álbum envelheceu muito bem por causa da qualidade dela como compositora. Eu acho que isso fez toda a diferença. Sim, Total. sem dúvidas. Outra coisa que a gente tem que citar, assim, falando sobre. Porque eu falei muito da qualidade da técnica, né? Das produção e da qualidade do áudio. Mas a gente também tem que ter noção que a Taylor, ela tava numa gravadora. E quando a Taylor assinou com essa gravadora, com a Big Machine, eles não tinham nem prédio, né? Era Uhum. uma gravadora, assim, só de papel. Então, assim, literalmente, gente, era uma gravadora só no papel. Era tão indie que eles não tinham nem local, assim. Então, vocês pensem que, né, a qualidade, óbvio, do primeiro álbum da Taylor lá, ia ser o inferior, né? Inferior até, assim, eu digo a qualidade técnica, tá, gente? Não digo letra ou nada disso. É inferior, né? Por causa dessas questões de dinheiro e de, né, o estúdio e tudo mais. Sim. Mas enfim. E dito isso, ele fica logo atrás no meu ranking, né? De trás pra frente, vem logo o debut, depois o Reputation, pra mim.
Porque assim, né, gente? O Debut é meu álbum, um dos álbuns que eu mais gosto da Taylor. Inclusive, esses últimos dias eu tava escutando ele adoidada, assim, me deu um negócio, eu tava escutando muito ele. Mas eu reconheço que, né, perto dos outros que ela já lançou na carreira dela, né, são 10 álbuns, ele não é o melhor nos outros sentidos que a gente já comentou, né? Então não vou forçar tanto assim também de colocar ele lá em cima, tá? Então ele tá em penúltimo no meu ranking, por causa de tudo isso que a gente já falou aqui, mas ele tem muito meu carinho, eu adoro as músicas desse álbum, e inclusive tem álbuns da Taylor que estão mais acima no meu ranking que eu escuto menos músicas do que o debut, tá? Então, com muita dó, vou colocar ele em penúltimo, mas tá em penúltimo. Ah. Mas o que eu acho interessante é que quando a gente pega pra perguntar dos Swifts, a gente já é geriátrico, né, na fanbase. Então, é, sempre tem essa dobradinha do último lugar, né? Do Reputation e do Debut. E pra mim também, o meu 10º álbum no meu 10º lugar tá o Reputation pelos mesmíssimos motivos que a Laurinha falou. Que ele é o último, que ele é o 11º dela. Eu acho muito interessante como entre a galera mais velha da fanbase isso é quase um fato, esse finalzinho do ranking. É, bom, vamos lá. Gente, esses meus 2 últimos lugares, eles são. Eu fico alternando, esse lugar especificamente, eu fico alternando entre 2 álbuns, que eu só vou revelar depois qual é o outro, mas eu vou pôr. Assim, é que depende muito do meu humor, sabe? Eu não sei explicar pra vocês, assim, não é uma coisa que, tipo. Porque pra mim esses 2 álbuns, eles estão muito ali juntos, sabe? Tipo assim, tem muitas coisas no Reputation que eu gosto, tem muitas coisas que eu não gosto, tem muitas coisas no Lover que eu amo e tem muitas coisas que Sabia! eu detesto. Mas assim, o Lover é uma coisa, eu tenho uma. Nossa, gente, e quando ele saiu, foi um álbum que, tipo, eu escutei. E foi o primeiro álbum da Taylor que eu escutei quando saiu. E eu fiquei, tipo assim, nossa, Ah, o meu também, foi ele. puxa Uhum. vida. Eu fiquei, tipo, nossa, tá. Vou forçar muito, vou fingir muito, vou olhar no Twitter, vou elogiar. Teve algumas músicas. Tem algumas músicas que são músicas da minha vida. E eu digo, False God. Eu digo. Cruel Summer, que eu amo. Agora tá fazendo sucesso, fica até modinha eu falar que é Cruel Summer. Mas, gente, desde a primeira vez que eu escutei Cruel Summer, eu já sabia que aquela era, tipo, a minha favorita do álbum. E tem, né, Death, Battles and Cuts, Afterglow, são músicas da Cornelia Street que eu amo demais, que eu acho muito boas. Só que daí as músicas que eu não gosto são, tipo, piorais da carreira na minha visão, sabe? Tipo, e tão sempre. E tão nesse álbum. Então ali, depois do debut, no meu ranking vem o Lover. Por incrível que pareça, eu gosto e desgosto mais dele como álbum que do Reputation. Porque eu acho que no Reputation, as músicas que eu não gosto do Reputation, eu escuto de boas. Não é uma coisa que assim, nossa, vai me doer. Hoje, por exemplo, eu escutei Gorgeous. Tava no ônibus, tava no aleatório, escutei Gorgeous. Não pulei. Agora, vem ali, You Need to Calm Down. Gente, não aguento. Vem ali, I Forgot That You Existed, London Boy. Não, gente, eu não consigo escutar. Assim, muito casualmente, sabe? Tipo assim, uma vez no ano, sabe? Uhum. Por Eu isso. acho que o problema do Lover é que as que a gente, pelo menos pra mim, as que eu menos gosto são os singles, né? Então é foda, porque a gente escutou muitas vezes já cansou de tocar. Então, além do fato da gente não gostar tanto já pelo fato, né, pela música em si, mas além de ter tocado muito, já cansou, né? Já deu aquela esgotada. Sim. Porque os singles, eu acho que do Lover, eles impactaram muito na forma em como a gente vê o álbum, querendo ou não, sabe? Eu curto muito o Lover, tanto que. Quer dizer, curto muito na mesma medida que eu gosto do Reputation. Eu acho que esses 2 álbuns estão muito ligados pra mim. Mas essa forma que ela escolheu pra começar era. Não independente de mim ou de Need to Calm Down, mas a forma que ela escolheu de como fazer a divulgação, como gerir mesmo a era, eu acho que impacta muito na maneira que a gente escuta o álbum. Até hoje em dia, acho que hoje em dia a galera já meio que desencanou um pouco de mim, de You Need to Calm Down, tipo assim, até esquece que essas músicas existem. Menos eu. Mas eu acho que impactou muito na maneira que a gente curte o álbum.
Porque, cara, não tem como, né? A gente tá lá no final do álbum e tem, tipo assim, False God, Afterglow e dobradinha, tipo assim, entre no meio dessas que são impecáveis, tem Me e Need to Calm Down. Então não tem como mesmo defender. Assim, não é nem assim. Às vezes a gente fala umas coisas e a gente pensa no pessoal do Twitter que fica, nossa, vocês odeiam a Taylor feliz. Nossa, vocês. Gente, não é isso. Não é Uhum. isso. É a questão da. Ai, gente, eu vou ser até um pouquinho polêmica, assim, mas a Taylor ali em 2019, Me e Unity Calm Down, elas foram lançadas porque ela queria fazer ali a Shake It Off. Ela achava que ela tava no último. Ela literalmente falou isso no Miss Americana, né? Que aquela era o Lover, era a última chance dela de fazer um sucesso tão grande quanto o 1989. O que é uma mentira, né? Hoje a gente sabe que Mal graças sabia ela, né? mal sabia ela que ia se tornar a maior, mais ainda, né? Mais que ela já era a maior artista, né? Aí da outra década, porque ela foi daquela, vai ser dessa também. Então, assim, eu acho que ali em 2019 ela fez muitas músicas impecáveis para esse álbum. Isso também vou incluir All of the Girls You Loved Before, que ela lançou, né, ano passado, no começo do ano passado, mas também é da época do Lover. E é uma música que eu acho muito boa, uma música pop boa. Mas, assim, aquilo que eu falei, os defeitos do Lover, pra mim, às vezes eles se sobressaem aos defeitos do Reputation, sabe? Uhum. Assim, na minha cabeça, assim. Porque assim, pô, gente, me desculpa, mas é uma coisa que a gente nem fica falando, mas, tipo, já que a gente tá no assunto, vou comentar. Pô, fazer uma Unity Come Down, uma Mi em 2019, gente, não. Não, isso aí foi uma coisa que eu tive que engolir com farinha, tá? Ali em 2019. Mas eu tava ali, viu, gente? Eu não larguei a mão dela. Eu tava ali em 2019, fiz coração no meu olho, tá bom? Tirei foto, foi. Comprei, ó, inclusive, gente, tem os 4 diários do Lover, tem o CD, tem o box. Enfim, apoiar eu apoiei, viu? Porque vou sempre apoiar a Taylor, mas foi difícil. Eu acho que eu tenho uma questão muito de apego, assim, meio emocional com o Lover, por causa do momento que eu tava quando eu escutei ele pela primeira vez, né? Como você falou, também foi o primeiro álbum que eu escutei, assim, no dia que lançou, né? Junto com o lançamento. E por isso eu tenho muito xodó por várias músicas dele, apesar de, né, eu concordar com você de que tem umas músicas, assim, que não dá, né? A gente acaba. Né, parece que. Às vezes parece que a gente pensa como é que a Taylor fez uma música dessa, sabe? Com tantas outras muito maravilhosas na carreira, vem essas que, não sei, às vezes não parece que tá à altura dela, mas acontece. E na época, quando saiu, eu também escutei pra caramba, né, a gente se divertiu e tudo mais. Mas hoje, né, acho que não envelheceu tão bem, né? Acho que foi um álbum que, com o passar do tempo, ele foi meio que perdendo né, esse gosto mesmo do lançamento por causa dos singles, né, principalmente. Mas diferente do. Eu vou falar porque ele tá em nono, né? O Lover também tá no próximo na minha lista. Ele tá em nono no meu ranking. E principalmente por causa dos singles, né? Tirando o single Lover, né? Que é a faixa título. Os outros singles, pra mim, também não são músicas que eu escuto ao tempo todo. E são as que eu menos gosto do álbum, por incrível que pareça. São as que eu menos gosto. E eu acho que isso deixa um pouquinho da marca da era, né? Como um todo. A gente já falou isso várias vezes aqui no Swiftcast, inclusive. Como os singles são importantes, né? Na nossa visão e nosso recebimento do álbum. E o Lover acho que tem esse defeito. Mas, diferente do Reputation, né? Que eu coloquei em último. Eu acho que é um álbum mais. Eu acho que sonoramente ele é mais coeso do que o Reputation. Que eu acho que o Reputation tem umas faixas assim que parece que não deveriam estar ali, apesar de serem boas, né? Pra mim parece que não deveria estar ali. Eu acho que o Lover, nesse sentido, acho que as faixas encaixam melhor. Apesar de também ter várias de que eu pulo. Então, por isso que ele tá em nono aqui. Mas também tem músicas maravilhosas, que são minhas favoritas da carreira da Taylor, assim, da vida. Que é, por exemplo, Death by Thousand Cuts, Afterglow, assim, entendeu? Daylight, The Archer. Então, os meus xodós. Então, é uma pena que o álbum não tenha funcionado melhor por causa dos singles, né? Talvez se ela tivesse feito músicas um pouquinho, né? Trabalhado melhor os singles, teria sido outra coisa. Mas, de novo, a Taylor não tem álbum ruim, então, mesmo assim, Sim. o top é difícil de fazer, porque o nível é muito alto. Pra mim, o Lover também fica no nono lugar. Por esses mesmos motivos que a gente citou.
Mas pra mim, eu acho que principalmente o que pesou demais com o Lover foi a primeira vez que eu escutei ele. E I Forgot That You Existed foi a primeira faixa. Porque as faixas. Coitada. Porque as faixas. As opening tracks da Taylor sempre são muito impactantes, né? E quando veio, eu escutei I Forgot That You Existed, tipo assim, Deus sabe, já deu aquela leve brochada de. Uhum. Mas, Nossa, sabe, sim. aquela leve. Sabe, eu sentia aquela força indo embora, eu sentia minha visão turva. Mas Mas logo depois veio Cruel Summer e a alegria voltou de novo. Mas é isso, eu acho que o Lover é muito cheio de altos e baixos na questão da tracklist. A maneira que ela organizou aquela tracklist ali não ficou legal. E eu tenho um problema sério com aquela tracklist, porque eu acho muito bagunçada. E por esse motivo ele é meu nono lugar, tá? Bem lá pertinho do Reputation. Eu acho que é como a Duda falou, eles vão se alternando. Depende do meu humor, na verdade. Sim. Eu Eu concordo. concordo. Nossa, gente, eu não acredito. Agora eu fiquei triste de novo, pensando que ela botou essa música no álbum. É assim, ó, é inacreditável. Um álbum com Cruel Summer, False God, Uhum, Cornelia Street, Aham. Daylight. Enfim, gente, o meu nono lugar é dele, do queridinho pra alguns e do detestável pra outros, que é Reputation. Ele fica ali coladinho com o Lover. Não digo coladinho assim, é aquilo que eu já falei na questão, né, do Lover. Acho que os defeitos do rap, eles são mais tragáveis pra mim, assim, pra eu, Duda. uhum, Inclusive, eu acho, em alguns pontos, o Reputation vendo o amor até uma cara mais madura do que o Lover, assim. E em alguns pontos, né, não totalmente. E ele fica em nono lugar por causa disso, assim, eu acho que realmente tem álbuns que são melhores, assim, na carreira da Taylor, com mais qualidade lírica e da uhum. produção mais elaborada, tudo. Mas eu entendo porque ela precisou fazer o Reputation, Uhum. eu acho que o Reputation é um dos álbuns mais essenciais que ela precisava lançar, sabe? Que ela precisava lançar aquele álbum. E é um álbum com uma sonoridade bem diferente do que ela já tinha feito na carreira dela, né? Bem mais dark. Até ali ela tinha feito só. Né, primeiros country, que nem se compara, depois tem o 99, que é oitentista ali, depois ela volta com essa base bem forte do Reputation, que impactou muito, nossa, na época, quando eu escutei o Reputation, gente, eu falei, meu Deus, é o Aochi, é o Uhum. álbum of the year, porque realmente é aquilo que a Laura falou, em 2017 esse álbum, gente, esse álbum foi o momento, tá? Uhum, E Foi. assim, pra todo mundo, tá? Red Stan, Fearless Stan, Speak Now, todo o debut nem tinha Stan naquela época, eu acho. Mas tinha apreciadores. Mas assim, Nightmare Stan também tava amando, porque foi um álbum que realmente todo mundo ficou, meu Deus, eu não acredito que a Taylor fez isso. Foi uma coisa bem diferente, assim, junto com o 99, eu sinto que o 99 ela já tava trabalhando o 99 ali no Red, né? Com alguns singles, tá? Um pouquinho de pop ali aqui. E aí veio o Reputation, ela botou a boca no trombone, que a gente conheceu esse lado da Taylor, né? E foi um momento, assim. sim. Isso que ele não é meu último. Porque eu acho que. E também ele tem músicas. Gente, ele tem músicas que são muito boas, assim. Eu cito Getaway Car, Dancing with Your Hands Tied, King Uhum, of My Heart, que eu amo King of My Heart, Delicate, New Year's Day, Call It What You Want. Eu amo todas essas músicas, né? Então, assim, uhum. Don't Blame, Eu, gente, fora do Blame, I Did Something sim, Bad, são músicas que são boas, que eu não escuto todo dia, mas que são muito boas, assim. sim. Ele tem muitas músicas boas. Ele tem muitas músicas que tem, sabe, aquele clímax, sabe? Eu acho que o Reputation é um álbum cheio de clímax. Clímax, nem sei como que se fala o plural de Amigo. clímax, mas ele é cheio Ai, de. Ele é cheio de músicas impactantes. hum, Bem aquelas partes que tem explosão, né? Então, Aham. é por isso que a hum, gente fala que é um álbum muito feito pra tour, porque são esses momentos que você vai que dá aqueles efeitos especiais e tal.
Em álbuns, por exemplo, como o Lover, que já não tem. Então, nesse ponto, ele é bem mais fraco pra apresentação e tudo mais, né? E viraria outro show completamente diferente. Na Darius fica bem claro esse contraste, né? Eu acho muito legal isso também. Uhum. Mas vamos pro top 8. Meu top 7 meu top 8, eu sempre fico trocando, eu fico trocando entre dois álbuns em específico. Mas aqui, né, com a gente conversando aqui, eu coloquei em oitavo o Fearless. Eu sou muito. As pessoas acho que já estão acostumadas, né? Que eu falo muito dos álbuns country da Taylor, que são os meus preferidos, assim, xodós. E o Fearless é um deles, né? Porque eu acho que esse álbum ele foi, assim, um dos mais importantes da carreira da Taylor, em todos os sentidos, né? Inclusive foi o primeiro álbum of the year dela, mas não só por isso. Porque eu acho que. Eu acho que ele marcou um momento na história da carreira dela que, assim, a partir dali, sabe, deslanchou. Então, eu acho que isso não é por acaso. Eu acho que é porque um álbum tem muita qualidade, né? Tanto de composição quanto de produção. Eu acho que ela soube construir a história do álbum muito bem. Tanto a turnê e tudo mais. Mas em questão de, talvez, de novidade ou do tipo de música que ela fez no Fearless, eu coloquei ele em oitavo. Porque eu acho que depois na carreira dela ela foi amadurecendo, né, a composição e o que ela foi colocando de qualidade, né, lírica e tudo mais, né, que ela foi, né, aperfeiçoando essa característica dela. Então eu coloquei em oitavo por causa disso. Mas assim, eu vejo muitas pessoas falando muito mal do Fearless, assim, na internet, principalmente no Twitter, né, falando que, nossa, esse álbum é ruim e tudo mais. E eu discordo, assim, extremamente, porque tá longe de ser o pior álbum dela, não chega nem perto disso. E eu acho que ele tem muita qualidade, sim, óbvio. Tem uma música ou outra que o pessoal não gosta tanto, né? Até concordo. Mas eu acho que, assim, foi um álbum que envelheceu muito bem também. Eu acho que ele tá Sim. lá ali do ladinho do debut, assim, dos álbuns antigos dela, que envelheceram muito bem. Inclusive, acho que o Fearless envelheceu melhor do que o debut. Uhum. Eu concordo. E o Fearless também tá no meu oitavo lugar. Por Tá esses me motivos que, copiando, Luan? por esses motivos que você falou, mas é principalmente pelo motivo que eu acho que o sarrafo, tipo assim, depois do Fearless ficou muito alto, então eu acho que fica Uhum. difícil até não colocar ele nessa posição, porque depois do Fearless eu acho que o Fearless é um álbum muito bom e eu não concordo de jeito nenhum que quem fala mal dele, eu acho um álbum, tipo, perfeito, mas após ele eu acho que a Taylor começou a, sabe, a botar tudo que ela tinha ali nos álbuns, em questão de composição, liricamente, em produção principalmente. Então, eu acho que colocar ele acima de outros álbuns que vieram depois seria até injusto da minha parte, sabe? Eu estaria sendo muito falso. Eu vou estar concordando também. Meu Fearless também tá no meu oitavo lugar. Ah, isso a Eu gente juro. concorda. Paz e amor, união. Sabe aquela figurinha união? É tipo isso. E eu concordo. Concordo com tudo que vocês falaram, assim. Nem tenho nada pra acrescentar, eu acho. Porque o Fearless, inclusive, digo aqui que o Fearless, ele tem a melhor regravação, assim, que eu digo de música de todos que ela já fez até agora. Que é Uhum. The Way I Loved You. Gente, e assim, eu sou até suspeito pra falar, porque The Way I Loved You é minha música favorita do Fearless. É top 10 ali na carreira da Taylor pra mim. Eu acho essa música muito boa. E me dá uma sensação, assim, muito de conforto e de querer gritar na rua. Eu amo muito, eu tenho muito apego com essa música. E antigamente eu tinha esse apego com a antiga, né? Com a Stolen que a gente fala. Uhum. Só que essa nova, gente, a qualidade que ela botou em cima dessa música, os vocais, a produção, É o muito bom. timing de cada batida, gente, é perfeita. E assim, toda a regravação do Fearless não tem um defeito, não tem um Uhum. defeito. E assim, normalmente a gente acha, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, porque assim, é normal, tá, gente? É normal, é uma regravação. Não vai ser 100% igual ao álbum, não pode ser 100%. Uhum. É uma coisa que a gente também fala o tempo todo aqui no Swiftcast. A Taylor não pode fazer uma cópia exata de um álbum antigo, senão vai ser, né, cópia, não regravação. Mas o Fearless, ele é tudo que ela mudou nele, ela mudou para melhor. É muito bom, gente, é muito bom, envelheceu muito bem, sabe? Eu escuto ele, às vezes eu escuto ele mais vezes
escuto que álbuns que estão mais acima no meu ranking. Tipo, escuto Fearless mais que eu escuto 1989. Porque eu acho que, tipo Uhum. assim, o Fearless, ele encaixa melhor no meu dia a dia do que o 1989, sabe? O 1989 é mais específico, apesar do Fearless ter em 8. Então, assim, um álbum muito bom. Eu discordo total de quem fala que é o pior álbum da Taylor. Inclusive, eu acho que é uma das minhas partes favoritas da The Eras, é o ato do Fearless, porque Também ela amo. traz todo esse Uhum. sentimento, né, da Uhum. época em que ela Total. compôs. Então, mesmo tendo a evolução da voz dela e tudo mais da carreira dela, ela conseguiu manter esse sentimento que a gente tem do álbum como um todo, né? Uhum. Acho que isso ficou Uhum. gravado tanto na turnê quanto na própria regravação dele. Que a gente pensa, nossa, ela regravou isso tantos anos depois, vai ter muita diferença. E assim, eu acho que ela conseguiu manter o que era bom e mudar aquilo que dava pra melhorar, entendeu? Então, por isso que eu também tenho muito carinho por essa regravação, ficou muito legal. E essa música que você falou em específico foi uma das que ficou mais perfeitas, assim, ela conseguiu, assim, melhorar o que já era muito bom. Uhum. O Fearless, eu também tenho muito carinho pela Taylor's Version, não só por ser a primeira, né? Mas eu acho que ela melhorou muita coisa aqui no. Eu já comentei isso várias vezes aqui, tem um episódio, né, de From the Vault que a gente comentou sobre isso. Mas eu acho que ela melhorou muito alguns erros que tinham na produção da versão Uhum. Stolen, né? Nossa, tem muita melhora significativa no vocal, na produção principalmente. Eu acho que produção e vocal foram. Não sei, eu acho que o vocal pesa mais pra galera, né? Mas pra mim pesou muito mais a produção, porque Uhum. eu achava a produção do Fearless Stolen meio. Às vezes os instrumentos eles não eram muito bem equalizados na mixagem, mas agora, nossa, É Chef Kiss é estourado, muito né? boa. É muito estourado. Isso acontecia com o Speak Now também. Mas com o Fearless era Uhum. bem marcante. Uhum. Também eu concordo. E agora vamos para o sétimo, né? Sétimo. Tá, então, esse que eu falei que eu ficava Não toda vai hora me que eu vou copiar, montar. Laura. Não vai me Ah, eu copiar. vou falar primeiro, você tinha que falar primeiro, pra não copiar. Esse em sétimo que eu coloquei, porque eu sempre fico mudando, né? O Red com o Fearless, porque eu acho que eles Ah, são. viu? Falei. É, É muito copiona, eles são. né? Eles são. Ó, você que falou pra mim primeiro, hein? Não vem, não. Porque eu fico sempre trocando o Red com o Fearless, porque eu acho que eles são muito parecidos nessa questão da maturidade e tudo mais da composição e da produção. Uhum, Mas eu acho que o Red tem um pouquinho daquele gostinho a mais, né? Que são as faixas acho mais ousadas, assim, né? Que ela foi colocando no Red, mas namorando, assim, com o pop. Então, por isso que eu coloquei ele em sétimo. Eu acho que uma das principais. Acho que talvez um dos únicos defeitos do Red pra mim é que tem umas faixas ali no meio que parece que foi jogado, né? E que não condiz com o resto do álbum, na qualidade dele. Então, acho que foi por isso, inclusive, que ele não ganhou, né? Aquele álbum do ano que ela comemorou, quase comemorou, né? Errado. Então, eu acho que tem uma música, assim, umas músicas que não. Parece que não deviam estar ali, assim. Mas com o álbum como um todo, eu gosto muito do Red. Eu acho ele um álbum muito bom. Inclusive, ele foi durante muitos anos o álbum favorito do fandom, assim, era meio que unânime. Todo mundo falava, nossa, o Red Uhum. Total. é o melhor álbum da uhum, carreira da Taylor. Muito tempo isso, tá, gente? Muito tempo. Muito É, tempo. e eu acho que tem um motivo, né? Não só por ter um Outwell lá no meio da tracklist, mas tem um Holy Ground, tem um Sad Beautiful Tragedy, que eu acho que aqui ela foi e colocou todo o sangue que ela tinha nos olhos e, sei lá, no coração e escreveu ele, porque é um álbum muito bom mesmo. E eu acho sim. que como evolução, né, da música da Taylor, ele foi muito importante, né, na transição do country pro pop. E eu acho que justamente por ele ser o ponto de encontro dessas duas fases, ele é muito bom. Uhum. E é Uhum. por isso que ele tá em sétimo lugar. E tem que falar nas regravações, né? Nas músicas que vieram no From the Vault. São também muito boas. São uma das minhas Sim. favoritas que ela fez, então também tem pontinhos. Então, no sétimo lugar eu vou discordar um pouquinho de vocês duas. É, Desculpa. O meu sétimo lugar é o Midnights. Apesar de ser. Uh. Não, não, Eu aceito, sabia, aceito, eu aceito. sabia que ia haver essa reação da Duda, eu sabia. Não, eu aceito, Luan. Tá tudo bem. Apesar de ser um álbum que eu gosto muito, né? O álbum of the Year, né? O nosso último álbum of the Year. É um álbum que eu gosto muito. Eu acho, tipo, o segundo melhor.
álbum pop da Taylor. Porque eu já citei os outros, obviamente é. Mas eu curto muito Midnight, apesar de eu achar que algumas músicas ali a Taylor se manteve em uma pequena zona de conforto. Uhum. Mas é um álbum que eu curto muito. E, novamente, ele só tá em sétimo lugar porque eu acho os outros melhores. Porque ele não tem nada que eu fale assim, ai, nossa, esse álbum, esse aqui eu não consigo engolir, essa música eu não consigo Uhum. engolir. Apesar de ter uma música ali que eu não gosto, que eu já citei diversas vezes qual é, né, aqui no Swiftcast, que é Question. Mas não tem nada ali que eu fale que é, nossa, horrível, intragável, não consigo ouvir. Mas é só esse ponto. Eu acho que tem algumas produções e, vocalmente falando mesmo, a performance vocal dela, que a Taylor se manteve em uma pequena zona de conforto. Mas eu não acho que seja nada, tipo, que a galera fala, ai, porque um monte de música igual, ela já fez várias músicas assim. Não, porque no Midnight, ela e o Jack, né, eles tentaram, e em algumas músicas conseguiram, dar uma experimentada na produção. Tipo, Bejeweled é uma música que a Taylor. Aquela Uhum. produção, eu nunca tinha escutado alguma música assim da Diferente. Taylor. É uma coisa diferente. Mas por esses Question, né? motivos. Question também. Que ela sampleou uma música dela própria, que ela sampleou All of the Woods no comecinho. Mastermind. Mastermind. Enfim, diversos. Maroon também é uma música que, nossa, que é muito Diferente. difícil a gente ouvir a Taylor cantando Uhum. algo daquele tipo. Enfim, Midnight é o Rain. meu sétimo lugar. Midnight Rain, sim. É o meu sétimo lugar, mas é um álbum muito bom. Vou estar concordando com Laurinha, tá? O meu sétimo é o Red, Taylor's Version. Por muito tempo ele foi. Quando ele lançou, eu achei que. Porque eu sou muito Speak Now Stan, então quando ele lançou. Mas é que sempre quando lança a gente fala, né? Nossa, esse é o melhor álbum da Taylor. E depois de uns meses a gente vai pensando, não, peraí. Vamos analisar isso. Então, quando o Red lançou, eu pensei, nossa, esse é o melhor álbum da carreira. Ela nunca vai fazer um álbum tão bom quanto esse. E por um tempo ele foi o meu álbum favorito da Taylor. Depois o Speak Now voltou ali pro seu devido top 1. E eu acho o Red um álbum muito bom. Eu amo que ele é um álbum confuso. Isso no episódio. Na primeira temporada, a gente tem um episódio inteiro falando sobre o Red. Inclusive, a gente tem convidado, né? O Luke, que veio conversar com a gente sobre isso. Enfim, vão lá escutar nosso episódio. Mas, se vocês estão com preguiça agora, o que eu falei foi que esse período da gente dos 20 e poucos anos, ali dos 21, né, que ela começou a compor o Red até o 22, ou 20 a 22, é um período que passa tanta coisa na nossa cabeça que a gente fica tão louco da cabeça, né, gente? Assim, eu tenho propriedade pra falar que eu tenho 22. É, as duas Kakuras aqui que estão comigo, o Laura e o Lua, já tem 23. Olha o Velhos. respeito. Eu tenho 24, fiz Eu tenho agora, não 24 faz, É não. também. verdade. Gente, vocês estão muito velhos, meu Deus. Olha Socorro, expondo a gente, olha que horror. eu tinha esquecido que vocês tinham aniversariado. Mas enfim. Acho que também encaixa. O Red também é um álbum. Eu acho que vai dar ali dos 20 até os 25, cara. É um álbum Uhum, muito. É o álbum dos 20 anos. É o álbum da Uhum. besteira. uhum, É o álbum do coração partido. É o álbum de recomeço também. É o álbum de amizade perdida, sabe? uhum. E eu gosto muito do Red por causa disso. Por isso que ele foi o meu favorito ali por um bom tempo. E é o charme dele, é isso. É o fato dele não ser 100% coeso. Inclusive, na época, esse fato, né, dele não ser coeso era uma coisa super julgada. Nossa, mas é um álbum super confuso, não sei o que, não sei o que. E agora é o álbum, assim, não quero dizer o mais aclamado, mas é um dos mais aclamados da Taylor pela crítica especializada, não pelo fandom, porque ele é um álbum que mistura tantos sentimentos que, né, com aquilo que a Taylor sempre falou, é um álbum que mistura sentimentos vermelhos, né? É o conceito do álbum. Uhum. É paixão, é raiva, é angústia, enfim. E agora ele é aclamado por isso. Na época, todo mundo, né, meio que falava mal dele por ele ser ali
I Know Your Trouble, e aí depois tem Treacherous, e aí tem, sabe, tem um Outwell ali no meio. Mas pra mim esse álbum é bom, sim. Inclusive, eu acho que até hoje ele é um dos favoritos ali da fanbase, viu? Eu acho que Sim. muito pouco eu vejo falarem mal do Red, assim. O que eu vejo é só, tipo, de repente, porque é muito confuso e tudo mais. É o que eu tô falando, né? O pessoal, às vezes, eu acho que as pessoas, principalmente as pessoas que caem no mundinho Taylor e que começam a escutar os fãs novos, acho que não entendem o Red, assim. Se não gosta, não entende o Red. Eu acho que o Red só foi perder mesmo a soberania, assim, como um dos favoritos do fã, assim, tipo, sair do top 3, né, dos fãs. Acho que foi só lá no lançamento do Folklore, viu? Que saiu do top 3, assim. Porque eu Sim. sempre vi as pessoas falando muito bem, assim, mesmo ele sendo um álbum mais antigo. Então, acho que até hoje o pessoal tem muito carinho por ele e reconhece que ele foi que ele é um álbum muito bom. Uhum. Vamos lá inaugurar o 6º lugar. Eu vou imitar Quem foi que falou? Midnight em 7º? Foi o Luan, né? Foi. Então, o Midnight tá em 6º na minha lista. Porque, gente, eu gosto. Hoje em dia, eu considero o Midnight um álbum muito bom, assim, no conjunto dele, no conjunto da obra. Eu acho ele muito bom, inclusive, por isso que ele ganhou o álbum do ano, né? Mas, na minha experiência, né, de primeira vez que eu escutei e tudo mais, a gente já falou aqui várias vezes sobre isso. Não foi um álbum que eu gostei de cara, assim. Eu estranhei ele de primeira ouvida, assim. E acho que é justamente por causa de não ser muito a minha praia, assim, o tipo de produção é muito pop, né, que eles usaram nesse álbum. Mas, assim, com o passar do tempo, né, o álbum foi amadurecendo e na minha visão ele amadureceu muito bem. E tem uma música ou outra aqui que eu já não gosto muito, que nem o Lula falou, Question. Eu não gosto muito de Lavender Haze, por exemplo. Mas eu acho ela uma boa opening track, né? Diferente de I Forgot That You Existed. Então, passa. Mas como álbum eu concordo que a Taylor tava numa zona de conforto, assim, no sentido de fazer um álbum comercial, né? Que o Midnight é um álbum comercial, né, semelhante ao One Night 89. Apesar de ser um som diferente. Mas tem ali a mesma ideia, eu acho, assim, né? De querer fazer um pop, né? Trazer um pouquinho outros elementos da carreira dela, mas seguindo, assim, uma linha que ela também já estava meio acostumada. Então, por isso que ele ficou em 6º pra mim, mas eu acho ele, hoje em dia, eu gosto muito dele, principalmente da versão 3M Edition, das composições, principalmente. E eu acho que ela amadureceu bastante, né, em questão de composição, como a gente já falou, né? Porque, assim, depois de 11 álbuns, né, não tem como não ver uma evolução na questão lírica das faixas. Mas, assim, por esses motivos que eu falei, né, ele fica em 6º, não tá mais acima, porque os outros eu acho que são mais, assim, difíceis de superar. Então, ele tá em 6º. Pra mim, o Red vem em 6º lugar. Pelos mesmos motivos que vocês falaram. Mas o Red sempre foi um álbum muito especial pra mim, porque eu comecei a ser Swift na era Red. Mas eu concordo que os álbuns que vêm a seguir, né, nessa minha lista, o Red fica bem abaixo em questão de produção. Porque apesar da época ela tava experimentando, né, flertando com o pop. Mas eu acho que com esses próximos álbuns que eu vou falar, a Taylor tava mais madura, né, e mais confiante pra experimentar. E no Red tem essa questão da coesão dele. Nunca foi algo que me incomodou, não. Eu via que a galera falava muito, mas eu sempre achava que era intencional. Apesar de não ser intencional, né? Quando ela lançou, ela tava confusa mesmo. Mas eu acho que a Taylor nessa época ela tava com medo de explorar o que ela tinha pra oferecer mesmo. Tanto que as faixas pop, eu não sei se eu faria desse jeito. Se eu faria um álbum todo, sabe, misturaria pop com country. Mas eu acho que, da época, olhando de agora, ele envelheceu muito bem. E ele tá em meu 6º lugar por isso. Mas ele só não tá mais acima pelo mesmo motivo dos outros, porque os outros são melhores, na minha opinião, os que vêm a seguir. Sabe, o Red eu fico pensando se naquela época tivesse, talvez tirasse ali umas 3 músicas mais pop, Uhum. botasse I Bet You Think About Me,
Iron Man e Babe. Essas três Uhum. no Red, naquela época. E de repente tirar ali 22. É uma música muito importante, a gente sabe, né, gente? Hoje em dia a gente tem um Uhum. apego super emocional. Mas na época do Red a gente não tinha apego emocional, porque não tinha nem escutado a música. Mas enfim, imagine não ter a 22, não ter o We Are Never, que também é meio insano, porque foi o primeiro número 1 da Taylor e tudo mais. Mas é uma música mais pop. Sim. E, sei lá, tirar mais alguma ali, sabe? Que fica ali no meio, que agora eu não vou tá sabendo falar, mas acrescentar essas três que eu falei. Nossa, ia ser. Aí eu tenho certeza que ela ia ganhar. Pelo menos um Grammy de Best Country Aham. ela ia ganhar. Que, gente, Aí, eu tiraria Girl at Home também, eu colocaria outra do. sim, também. Uhum, Uhum. concordo. Mas enfim, agora eu vou chocar muito. Ah, não, peraí. Sou eu ou quem é? É você? Ah, sou eu, né? É o Aham. sexto lugar. Sexto lugar. Bom, vou chocar muitos agora. Oi, gente, o meu sexto lugar vai pra ele, pro 1989. Por quê? Porque eu gosto muito do 1989. Nossa, eu gosto muito. Mas, não, eu gosto mais dos outros, assim, não tem. Eu gosto muito do 1989, eu acho ele um álbum muito bom. Ele revolucionou o pop, né, gente? Não dá pra. Uhum. Tem muita gente que fica no Twitter, que são sempre os mesmos, né? Que falam, ah, porque nada a ver, que não sei o quê. 1989 não é nada, comparado a tal, comparado a outro, comparado a. Né? Enfim. Só que, gente, não dá pra negar. O 1989, ele trouxe o som dos anos 80 de volta, que tá até agora, por causa do 1989, tá bom? Por causa do 1989, que começou lá em 2000. Na verdade, a Taylor já tava querendo lançar coisas ali desde Sweeter Than Fiction, né? Que tem ali uns synths do Jack, que é meio anos 80 também. E que foi de 2013. E ali, em 2014, ela revolucionou a década, assim, da música pop. Trouxe de volta vários movimentos, né? E trouxe modas junto com. Foi um marco. Eu gosto muito do 99, gosto muito da era. Eu acho que a gente. Sempre quando a gente lembra da era. Inclusive, a gente é meio. Se a gente fala bem da era 99, agora na internet, a gente é meio que massacrado pelos fãs dela do TikTok, né? Mas assim, gente. Vocês têm que entender que, tudo bem. Hoje a gente vê e a gente enxerga o que a Taylor passou naquela era e depois do Miss Americana e tudo mais. Realmente, né? Que merda. Mas naquela época, gente, foi uma coisa tão mágica que aconteceu, uma coisa tão legal, uma coisa tão surreal que a Taylor fez com aquele álbum. Desde a construção, toda a divulgação, desde Uhum. dos clipes impecáveis, não tem um clipe ruim no 99. Perfeito, é um álbum construído, uma era construída perfeita. Inclusive, eu ouso dizer que foi assim. Eu acho que nos últimos anos, até nos anos 20, que eu digo, até teve mais eras que o pessoal tá tentando. A pessoal não, as mulheres, né? As divas pop estão tentando resgatar esse negócio da era, de construir e tudo mais. Mas ali até o final de 2019, cara, não teve um álbum, teve uma era melhor do que o 99. Desculpa, não teve. E o 99 é um álbum de 2014. Né? Vai fazer 10 anos agora em outubro. Então é Uhum. surreal, assim. Eu gosto, inclusive eu tô só elogiando, porque realmente eu gosto muito do 99. Só que os outros 5 que ela tem, eu gosto mais, assim. São álbuns que tem mais no meu coração. Mas, assim, só por causa disso, porque eu acho ele um álbum muito bom. Um álbum pop perfeito, assim. Uhum. E aí eu assino Concordo. embaixo. Eu assino embaixo. Inclusive, por isso que ele tá no meu quinto, quinto lugar. Que eu acho que esse álbum, o 99, a minha impressão que eu tenho olhando pra tracklist dele é que ela foi escolhida a dedo, sabe? Parece que ela pegou as Uhum. melhores músicas. Parece que ela escreveu, sei lá, 500 músicas e ela escolheu a dedo quais ela ia colocar no 99 e deu super certo. Eu sei que não foi assim, mas dessa impressão que passa quando eu olho, sabe? Porque eu acho que cada música, assim, parece que ela tá encaixadinha, sabe? Ela deveria estar, né? Ela parece que ela tá no lugar certo na hora certa. E eu acho que isso é Uhum. uma coisa que não é fácil de fazer, é muito difícil. Apesar Uhum. dela ter feito assim, né, há anos atrás, né, 10 anos atrás quase isso, parece que é uma coisa,
Qualquer um pode fazer, mas não é uma coisa assim que eu, até hoje, é difícil você ver um álbum que seja construído dessa forma, que você olha e pensa, não, essa música aqui tinha que estar aqui. E eu acho que o 99, todas elas, todas, sem tirar nenhuma, eu acho que é um álbum muito bem feito. Na tracklist, nos singles, como você falou, nos clipes, são clipes impecáveis. São os melhores clipes da carreira dela. E eu falo tudo isso e digo que ele não é o meu álbum favorito, mas mesmo assim reconheço que ele é muito bom. Então, pra vocês verem que aqui vai além do gosto, né? Ele tá no top 5 aqui no meu. Vai além do gosto, porque eu sou muito fã do que a Taylor fez aqui. Apesar de não ser o álbum que eu mais escuto dela, entendeu? Porque eu acho que ela foi realmente. Eu acho que ele teve todo o sucesso que ele teve, foi justificado e foi merecido, porque a era foi realmente impecável. Em todos os sentidos, né? Infelizmente foi no momento da vida dela que ela não tava tão bem, né? Mas. Enfim, é um caso à parte. Eu ia falar, só acrescentar isso que tu disse, parece que cada música realmente pertence àquele lugar. A gente falou uns episódios atrás sobre as From the Vaults, né? Sobre as 5 From the Vaults do 99, inclusive é o meu vault favorito de todas as gravações, eu acho. Eu amo todas as 5 músicas, eu acho elas impecáveis, muito boas, pop perfection. E aí a gente é realmente um álbum muito bem pensado, porque se qualquer outra daquelas músicas, por exemplo, Slut e Blank Space estavam dividindo o lugar, né? A Taylor ia colocar uma ou outra. Escolheu por Blank Space. Porra, foi a melhor decisão da carreira da Taylor. E assim, eu falo isso porque eu amo Slut. Gente, eu amo Slut. Eu acho uma música muito boa. Mas, cara, Blank Space. E aí, outra questão é Now That We Don't Talk. É a minha música favorita do Vault. E é uma música muito boa. Só que eu não imagino ela tirando alguma do 99 pra pôr ela, sabe? Porque é um álbum fechado. É um álbum perfeito. Não, e você imagina, né? Na época em que ela lançou o 99, ela tinha o debut, o Fearless, o Speak Now e o Red. Não existiam outros álbuns, né? Então achei legal a gente fazer essa retrospectiva. Não tinha. Agora você imagina, a Taylor tendo até o Red lançado, e ela vai lá e lança o 1989. Sabe? Foi um momento, assim, da carreira dela que, tipo... Foi surreal. Sabe? Surreal, exatamente. Surreal. Vocês estão ouvindo, a gente consegue imaginar como é que foi nessa época? Porque, assim, realmente um divisor de águas. Então, ele tem o sucesso que ele tem merecidamente. Sim. Enfim, entrando no meu top 5, em quinto lugar, tá um que talvez muitas pessoas questionem, mas é o Evermore, tá? No quinto lugar do meu ranking. Não, agora eu tô julgando. Não, julgamento. O Evermore tá no quinto lugar do meu ranking. E não tem um motivo específico pro Evermore, tá? A gente soa até repetitivo falar isso, mas não tem um motivo específico, porque ele é um álbum muito bom, que não tem música ruim, mas eu prefiro os outros. O Evermore também é um álbum que eu acho que impecável, não tem nem como você botar defeito naquilo ali. Mas eu acho que ele tá no meu quinto lugar porque o Folklore tá acima de tudo e todos pra mim. Fala. E o Evermore, Até a verdade. querendo ou não, ele puxa um pouquinho do Folklore. E às vezes eu sinto que tem muita coisa dali que a Taylor ia usar no Folklore. E acabou deixando. A Taylor acabou deixando pro Evermore porque, sabe, ela não achou interessante. E algumas músicas, gente, eu não tô falando que é tudo, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Mas algumas músicas eu acho que ficam, sabe, soltas ali no álbum, com uma sonoridade meio folclore. Mas, novamente, não tem uma música ruim ali. E eu acho um álbum impecável. Liricamente, eu acho, nossa, eu acho que. Se eu fosse pegar ele liricamente, eu acho que seria meu segundo lugar. Mas enfim, é isso. Ele tá no meu quinto lugar. Por causa desses motivos. Julgamento. O meu quinto lugar, ele vai pro meu queridinho, pro Midnight. Que os parceiros aqui já botaram mais abaixo, mas eu vou pôr ele ali no quinto, no meu top 5. Eu vou pôr ele no meu top 5, mas vou falar os pontos positivos dele. Por que ele tá no meu top 5? Por que ele merece? Gente, eu acho o Midnight um álbum pop
Assim, e é aquilo que a Laurinha tinha falado, que assim, apesar do 99 não ser um dos mais escutados, ela reconhece o que a Taylor fez com essa era. E pra mim, eu reconheço que o 99 é um álbum pop perfeito. Só que o Midnights, pra mim, ele tem muito mais maturidade, obviamente, porque ele é um álbum de 2022 e até uma mulher bem mais madura. Ele tem mais maturidade e eu fico pensando assim, cara, eu tô muito ansiosa pra fazer 28 anos, pra fazer 30 e escutar esse álbum como ele merece ser escutado, sabe? Eu acho que quando a gente quando a gente fica mais velho, não sei, né? Posso estar idealizando aqui agora. Mas quando a gente chega a um ponto da vida que a gente já viveu tanta coisa, que a gente já passou por tanta coisa, que ela bota ali naquele álbum do Midnights, porque é um álbum que tem muito sentimento, é um álbum que tem muitas situações, né? O tema do álbum, 13 noites, ela olhou pra trás, né? Que ela ficou sem dormir e olhou pro passado dela. E são situações que são tão diferentes umas das outras. Eu amo isso, eu amo que são ali, primeiro ela tá com aquele se apaixonando, pensando em como ela só quer, né, viver ali naquele amor, e daí depois ela tem Maroon, que é uma música, gente, eu não preciso nem falar nada, né, tipo assim, eu falo essa música o tempo todo, porque realmente é uma das músicas favoritas da vida, assim, eu amo, meu sobrenome é Maroon, é Eduarda Maroon, né, enfim. É... Anti-Hero. Gente, eu amo essa música, eu amo Anti-Hero, eu amo esse álbum, eu amo todas as músicas, eu amo até Question. Eu adoro essa música, adoro que tem Hora do Woods ali, porque a Hora do Woods também é uma das minhas músicas favoritas da vida. Então, é um álbum, eu acho ele muito bom. Eu acho que o único defeito é realmente aquele que o Luan pontuou, o fato da Taylor estar ali na zona de conforto em algumas músicas dela. Mas assim, não é alguma coisa que, meu Deus, prenda uma Taylor Swift, né? E também não é um álbum, não acho que ela tenha nada parecido ali, assim, com o Midnights, que nem é o que a gente tava falando, né? Músicas tipo Question, Bejeweled, Mastermind, Maroon, mas Midnight Rain, muito diferentes. São músicas muito diferentes que exploram um lado da Taylor que a gente não sabia que Uhum. tinha ali. Que é o brincar com o, entre aspas, esquisito, sabe? São Sim. sons que a gente escuta que são tão diferentes que a gente pensa, cara, isso não vai dar certo. Mas daí tu escuta tanto que tu pensa, pô, isso é muito bom. É muito bom. E um exemplo grande que eu digo é Bejeweled mesmo. A música que e a gente já falou sobre isso. Quando a gente escutou o Midnight, inclusive eu, quando eu escutei o Midnight pela primeira vez, gente, a única música que eu gostei. Não, na verdade, eu gostei de duas, tá? Não vou ser injusta. As únicas duas músicas que eu gostei do Midnight foram Maroon e Midnight Rain. Gostei muito de Midnight Rain, eu achei muito estranho, eu adoro música estranha. Eu achei muito estranha, achei muito boa. E foram as únicas. Depois de uma semana, gente, eu não conseguia não surtar. Muito bom, muito bom. Gosto muito. Esse é o meu 5 ali. Agora Ali. vamos para Abre o 4. o top 4. Tá, aqui vai começar o massacre, tá? Porque a gente vai ter que escolher e eu vou muita dor no meu coração, porque esses são meus álbuns favoritos, obviamente. Mas aqui em quarto lugar não dá mais, né? Vai ter que ser o Speak Now. Infelizmente. Eu não esperava. Real, tipo, Tá, não. tá em quarto. Esperava! Pois é. Tá em quarto lugar. Porque assim, gente, Speak Now, eu já falei, né, que eu sou country fã. Mas assim, Speak Now, pra mim, ele não é só um álbum country, ele é o álbum country da vida, assim, entendeu? Eu Uhum. acho que as músicas dele são perfeitas. Eu acho que tem, tipo, uma que eu acho que poderia ser um pouquinho melhor, que acho que é Superman. Mas mesmo assim, ela é muito boa. Então, assim, inclusive é um dos álbuns que eu mais escuto o tempo inteiro. E depois a regravação, então, mais ainda, porque eu amo as From the Vault, são as minhas favoritas. E eu acho que o Speak Now, ele trouxe muito desses elementos mais, assim, vamos dizer, cenográficos, né, da Taylor e tudo mais, que ela foi incrementando com aquelas coisas, que ela começou um pouquinho no Fearless, né, da Julieta e tudo mais, e ela foi incrementando e adicionando no Speak Now também, então foi uma evolução. E assim, né, foi o último álbum, vamos dizer assim, 100% country, né, dela, e
Acho que por isso dele ser o mais maduro nesse sentido, é o meu favorito. E eu acho que ela arrasou demais nas composições. Gente, imagina você escrever uma Dear John, sabe? Com a idade que ela tinha, uma Mine, Uhum. um Cozinha. Better Revenge, uma Story of Us, Long Live, sabe? Tem muitas músicas maravilhosas nesse álbum, então ele não tinha como ele não tá no meu top 5, ele tá em quarta posição, porque os três que vêm em cima eu acho que é muito, muito pau a pau pra mim, eles são meus favoritos da vida. Então, o Speak Now tá aqui com muita dor no coração, tá? Eu te amo, Speak Now, mas ele tá em quarto lugar. Eu não consigo apontar um defeito nele, tá? Mas ele tá em quarto lugar, porque eu amo muito. Mas eu gosto mais dos outros três. Uhum. Justo. O meu quarto lugar é o nosso novato, né? O The Future Post Department. E é outro álbum também Querida. em que ele, nossa, o mais injustiçado, mais, sabe, Hum. mal interpretado. E é um álbum que eu também não tenho nada pra falar mal dele. Inclusive, eu só tenho coisa boa pra falar, porque não tem uma música ali que eu ache ruim, não tem nada ali que eu ache fora do lugar. E eu acho que no The Church Post Department, a coisa que eu mais admiro nesse álbum é a coragem que a Taylor teve de lançar o álbum, Uhum, mas em questão dos tópicos que ela aborda ali. Eu uhum, acho que é o Uhum. álbum que ela foi mais, sabe, crua, foi mais sincera com tópicos que ela não foi tão. Que ela não explorava tanto nos álbuns anteriores. E eu acho que é por isso que o álbum tenha sido recebido por algumas pessoas de uma forma tão com estranheza, porque não era o que a gente estava acostumado a ouvir da Taylor. Essa sinceridade, sabe? Essa sinceridade bem crua, essa coisa tipo, de uhum, falar e não, sabe, não pedir desculpa por ter falado. Uhum. Enfim, eu não tenho nada de ruim pra falar do The Jojo Post Department. Ele é um dos meus álbuns favoritos da Taylor e da vida também. Ele é muito bom e muito, muito mal interpretado. As pessoas vão ver a Uhum. grandiosidade do Joshua Poets daqui a uns anos, e eu tenho certeza disso. uhum, uhum. Certeza. Eu tenho certeza que vai ser igual o Red. Daqui a alguns anos Uhum, as pessoas vão voltar e vão, nossa, é algo muito bom e tudo mais. uhum, Dito isso, o meu top 4 ele fica ali no Evermore. É um álbum que foi até esse ano foi meu top 3, o Evermore. Eu gosto muito do Evermore. Ele só tá em quarto lugar. Porque os três que eu vou falar são simplesmente. São perfeitos, gente. São álbuns perfeitos que eu gosto, assim, que eu escuto todo dia. Então, o Evermore, eu acho que ele tem ali algumas coisas que há mesmos. Não digo defeito, eu digo detalhes que eu concordo, né, com o que o Lua disse. São coisas ali que parece que era pra estar no folclore, mas acabou ficando, porque era o folclore já tinha 17 músicas. Porque dá pra se entender por quê, né, gente? Porque são álbuns que vieram no mesmo ano, tem ali uhum, quase a mesma estética, tem a proposta de ser álbuns irmãos, né? Sister álbuns, então dá pra entender total, porque não é um defeito, mas é só um detalhe. Então é por isso que ele tá ali no meu quarto lugar, que ele não é meu top 1. Mas eu gosto muito, nossa, liricamente ele é perfeito. Tem músicas ali, tipo, Cowboy Like Me. Gente, o Lu, essa não vou nem música, comentar. cara, essa música, ela é surreal. É uma das melhores músicas da carreira da Taylor. Tem Ivy, que, nossa, eu gosto Sim. muito dessa música. Tem muito vibe de Albatross Ivy, a produção. Enfim, muitas músicas. Champagne Problems, Nobody No Crime, que eu gosto muito. Muitas músicas boas. Evermore também, a própria música é sensacional. Mas é aquilo. Os outros, eu simplesmente acho eles mais perfeitos do que o perfeito do Evermore. Olha, eu julgo todos vocês que não colocam o Evermore mais acima, tá? Porque ele merece. Mas enfim, vamos seguir. Depois eu falo mais sobre isso. Agora vamos pra terceira posição, certo? E Isso, top 3. em terceiro tá o Touch Pose Department, porque vocês falaram que vocês ficaram surpresos, né, de colocar o Speak Now em quarto, pra vocês verem como eu gosto do Touch Pose Department. Pra mim, a gente já falou bastante dele nesses últimos tempos, nos últimos episódios, né?
que eu acho que ele foi um álbum, assim, muito importante na carreira da Taylor, nesse sentido dela ter exposto muitas coisas que há muito tempo ela não fazia, né? Que ela nunca tinha feito músicas acho que tão específicas, né? Na carreira dela, principalmente na parte do The Anthology. E eu acho que isso foi importante. Além do fato dele ser um álbum muito visual, no sentido da gente conseguir imaginar histórias para cada uma das músicas, um filme, mini-filmes para cada uma das faixas. E eu acho esse álbum muito completo, todas as músicas estão ali por algum motivo, encaixam, faz tudo dar certo. Então, se não existisse os irmãos Folklore e Evermore na carreira da Taylor, com certeza ele seria o top 1. Mas ela conseguiu fazer melhor do que isso uns anos antes e surgiu, né, pra mim, que, né, tá meio óbvio que eles vão ser os próximos da lista. Então, só não fica acima do Folklore do Evermore, porque eu acho esse álbum genial. Enfim, não tem outra palavra pra definir, pra mim ele é genial. Sim. O meu terceiro lugar é o Speak Now, que foi o meu álbum preferido da Taylor por muito tempo. Lindo. Eu acho que se para pra pensar, até 2020, até 2020 o Speak Now foi meu álbum favorito da Taylor. Eu e Lu, a gente é muito gêmeos. Pelo apego emocional e também pelo álbum ser impecável. E é tudo que a Laurinha falou, eu só concordo mesmo. Não tem muito o que adicionar. Mas é incrível como que a Taylor, naquela idade, conseguiu escrever um álbum sozinha. Detalhe, né? Sozinha, tipo, 100% canetada, 100% solo. E é um álbum que eu acho que a Taylor tava se encontrando como compositora, se encontrando com o estilo dela de composição. E é um álbum muito especial pra mim, porque foi o primeiro álbum da Taylor que eu comprei, sabe, em CD. Enfim, só tenho coisa boa pra falar dele. Não tenho nada de ruim ali que eu tiraria ou faria diferente. Pra mim, é uma era impecável. Nossa, eu adoro a turnê também. Também, nossa, eu amo. Aquele DVD, nossa, marcou a vida de, eu acho, de qualquer Swift, o DVD da Speak Now. Tava sempre na Americana, sempre que eu ia tinha aquele DVD lá. Enfim, o Speak Now é muito especial pra mim. Eu só não coloco ele em segundo lugar, porque o próximo eu acho que é irretocável, principalmente depois do Taylor's Version. Eu já falei o que é, né? No fim das contas, todo mundo já sabe qual. Enfim. O meu terceiro é o Tortured Poets. Eu faço das palavras do Luan e da Laura sobre esse álbum as minhas, porque realmente não tem muito o que acrescentar além de falar que ele é um álbum. Eu acho ele um álbum perfeito. Eu acho que na real, o meu top 4 ali são 4 álbuns perfeitos, que eu não tiraria nada de música, que eu não acrescentaria, sabe? Eu acho perfeitos, eu acho a cara dos álbuns. Eu acho que se tirasse ou se adicionasse, enfim, não seria aquele álbum. Então é por isso que o Tortured Poets, inclusive, lá eu vim falar das caixinhas do Insta, né? Mas lá, a última vez que eu fiz caixinhas, o pessoal falou bastante do Poets e perguntou assim: você acha necessário as 31 músicas? E eu falei lá, sim. Gente, sim. Óbvio. Cara, e não é nem por causa da quantidade das 31 músicas. Eu só simplesmente não me vejo num mundo sem escutar as outras 15 extras do The Anthology. Ou as 16 primeiras do álbum Standard. Não me vejo num mundo sem escutar essas músicas. Eu acho que as 31, inclusive, é muito injustiçado, porque é muito difícil tu fazer um álbum de 31 músicas e esse álbum sair coeso. E o Tortured Poets é um álbum muito coeso. Ele tem toda uma narrativa que fecha liricamente, tanto nas produções. Apesar da gente conseguir diferenciar a primeira parte do álbum Standard da The Anthology, ainda casa, ainda é uma coisa fechada. Então, assim, fazer 31 músicas, botar em um álbum, ele sair coeso, não é pra todo mundo, gente. Inclusive, é muito injusto essas críticas que eles deram. E assim, a gente já falou sobre isso aqui. Não é uma coisa que, nossa, nunca mais. Inclusive, é uma coisa boba isso, de ficar, tipo, prestando muita atenção ou sequer ligando pra isso. Porque a gente escuta o álbum e é isso, né? Gostou, não gostou, né? Sinto muito. Enfim. Sinto muito. Eu ia falar uma coisa aqui que eu ia ser bloqueada em 25 países, no mínimo.
Mas, mas vamos abafar. A questão das críticas, né? É muito injusto. Foi uma coisa que a gente ficou muito chocado. Cara, quando eu escutei Fortnite a primeira vez, quando veio aquele estoquezinho ali, eu pensei, cara, eu a ult a 99% no meta. E não foi, tipo assim, uma coisa que os críticos não gostaram muito, né, pelo jeito. Que eu acho que pra mim tem cheiro de boicote, mas tudo bem. Enfim, esse aí, por isso que o Turtles Poets está ali no meu top 3. Eu acho ele perfeito, impecável. Amo todas as músicas. Não tem uma. Gente, não tem uma música. Eu consigo ver até no meu top 1 uma música que eu, de repente, não vou gostar tanto de escutar. Mas não consigo ver no Poets uma música que eu não gosto. Não tem Eu skip, amo não adianta. todas. Não tem. Bom, e vamos começar então a inaugurar a posição 1 e 2, né? De que a gente vai falar a segunda, vocês já vão saber qual é a primeira, que é um pouco óbvia. Mas enfim, a minha segunda, inclusive acho que é unânime, né? A primeira posição. Provavelmente. Pode falar junto. Pode até falar junto, eu acho, amiga. Uhum. A gente fala junto. O meu top 2, eu vou dar justiça pro Evermore, tá? Queria deixar bem claro aqui. Porque assim, o Evermore só não fica em primeiro pra mim por causa de Closure. E pelo fato de que tem uma música ou outra ali que eu acho que não encaixa tão bem quanto o Folklore, né? Faz isso muito bem. Então ele tá em segundo, mas eu acho que o Evermore é porque eu acho que tem uma proposta assim de meio de obra mesmo do Folklore do Evermore um pouco diferentes, assim, né? De sonoridade. E eu acho que o Evermore, pra mim, é muito mais casado com o meu gosto, né, do que eu gosto de ouvir. Mas não tem como, né? O Folklore liricamente, sonoramente, tudo, ele é superior a todas as outras coisas que a Taylor já fez na carreira dela. Então, não tinha como ele, né, não deixar o Folklore em primeiro. Acho que vocês concordam, né? Que ele é o melhor de todos. Sim. Então, o Evermore tá em segundo pra mim, porque pra mim ele ficou muito pertinho de ser perfeito, mas como tem ali um defeitinho ou outro, assim, né, de que não tá tão bem casadinho, não tá em primeiro. Mas eu gosto muito, né, que você comentou de Cowboy Like Me, gente, não tem, essa música é maravilhosa, tem outras também no Evermore também que são muito boas, Tolerated, sabe, são assim, perfeitas, e é por isso que eu acho que tem outras também no álbum que eu acho muito boas. E eu não gosto quando as pessoas ficam colocando, como vocês fizeram, colocando o Evermore lá embaixo, tá bom? Lá embaixo! Sim, no meu quarto! Sim. Olha o surto, Terminei. O meu segundo lugar é o 1989. Por todos os motivos que vocês falaram também, eu acho que não tem muito o que acrescentar. Mas o 1989 foi um álbum que quando eu escuto ele, eu sinto aquela força, sabe? Aquela vontade da Taylor de lançar esse álbum, porque quando ela perdeu o Album of the Year com o Red, que ela tava mega confiante, né? Tanto que ela achou que tinha ganhado por alguns instantes. Ela voltou pra casa, né, segundo ela, dizendo que tinha que mudar, que ela tinha que tomar um rumo diferente na carreira dela. E pra mim o Natinera nasceu, sabe, desse jeito. E ele nasceu, sabe, com muito sangue. Ela deu muito sangue dela pra fazer esse álbum e essa era acontecer. E eu acho que quando a Taylor tá assim, é quando ela faz os melhores trabalhos dela. Tanto que o meu primeiro lugar, que é o Folklore, é um álbum que também nasceu de uma narrativa parecida com essa, né? Porque na Era Lover, a galera, por conta dos singles, né? Novamente, eu voltando com esse assunto, mas por conta dos singles, a galera falava, ai, a Taylor, será que ela é tudo isso como compositora mesmo? E o Folklore nasceu, ela botando, sabe, jogando na cara de todo mundo, falando, olha, gente, vocês me falaram que eu era superestimada como compositora? Tá aqui, olha. Falem agora. E é a eu acho maior que... obra do século XXI. Sim. Falo mesmo, gente, eu falo mesmo. E eu acho que as melhores obras da Taylor, os melhores trabalhos da Taylor nascem
dessa narrativa. E com o 99 e com o Folklore também, falando um pouquinho dos dois juntos, não seria diferente. São dois álbuns que eu escuto e eu sinto aquela vontade da Taylor de, sabe, de fazer acontecer, de colocar tudo no lugar, de não, sabe, não. no milime- Olhar os detalhes milimetricamente e, sabe, e lançar os maiores álbuns da carreira. Por isso que esses dois são os meus favoritos, absolutamente favoritos. Com o 1999, As From the Vault, pra mim, só melhorou o álbum. E o Folklore é o Folklore, né? Então, tipo, você não precisa colocar nem tirar nada dali. Porque, nossa, é o álbum. Pra mim, o Folklore é o álbum que definiu essa década. E eu acho que nenhum álbum vai ser lançado, ou pela Taylor, ou por qualquer outro artista, vai ser melhor do que o Folklore e vai definir tanto a música atualmente quanto o Folklore. Nossa, falei disso. Eu amo que o nosso top 2 tem o um é igual, mas o 2 ali é diferente dos três, né? Porque o meu Sim. top 2 é o Speak Now. Lindo. Não é novidade, eu acho também pra ninguém. Quando a gente gravou lá na primeira temporada, eu falei que eu tenho muito apego emocional com o Speak Now. Foi o primeiro álbum que eu comprei. Aliás, que a minha mãe me deu. Ela comprou, né, achando que vinha Long Live com a Paula. E não vinha, porque, né, enfim, ela não sabia e tudo mais. Depois, calma, ela comprou sim depois o CD que vem da Paula, né, que vem ele Long Live. Mas enfim, ela comprou esse CD pra mim. E eu já conhecia Taylor porque eu assistia Mix TV, MTV, enfim, via lá Love Story e, né, os clipes famosos dela da época. Mas ela comprou aquele CD e eu tinha um radinho, aqueles radinhos dos anos 2000, rosinha, cheio de adesivo. Eu lembro, eu tenho na minha cabeça de botar o álbum ali e escutar. Foi o segundo álbum, na real, que eu tive na vida. O primeiro foi do Lua Santana, vou falar. É... Mas o segundo foi do Signal. E foi o primeiro da Taylor. É um carinho que eu tenho por esse álbum. E eu lembro de gostar tanto, tanto. Eu nem sabia o que ela tava falando, eu nem sabia, mas eu lembro de me sentir. Foi a primeira vez que eu escutei um álbum e me senti nele, sabe? Não somente por esse apego emocional que ele tá no meu top 2, mas porque ele é muito bom, gente. Ele é muito bom. O dia que as pessoas, vocês que, né, tô falando aqui, as pessoas que não gostam ou que, enfim, consideram ele um álbum ruim. O dia Se que você, trate. Melhorem. gente, melhor se tra... Olha aí. Não sou eu, viu, gente? Dessa vez não fui eu que falei. Não, mas o dia que vocês, cara, escutarem com mais carinho, com a mente um pouquinho mais aberta, vocês vão ver que, nossa, vocês estiveram perdendo esse tempo todo uma das melhores obras, assim, da Taylor. É muito bom. E também tem que pensar, uma coisa que eu também já falei no Insta pro pessoal, vocês têm que escutar os álbuns também pensando na época que ela tava. Porque, assim, Uhum. eu não vou escutar o Speak Now hoje, 2024, pensando na Taylor que fez do Tortured Poets, pra Taylor que fez o Speak Now, de 19, 20 anos, sabe? Uhum. Uhum. Então, assim, eu acho que isso também falta um pouco, às vezes, nas pessoas que julgam, né, muito fortemente o álbum, tá? Até mesmo Fearless ou Debut, porque a gente escuta, porque nossa, o Folklore, ou, digamos lá, o 99 é muito melhor que o Speak Now. Gente, vocês também tem que pensar, será que eu ali de 19 anos faria um Speak Now na carreira? Não. Fica aí o questionamento. E, assim, é um álbum totalmente solo. E quando a gente diz composição totalmente solo, é melodia, letra, tudo, né, gente? Não é só ali, só as palavras. Então, muito difícil o que ela fez com o Speak Now. Eu gosto muito dele. E o meu top 1, gente, não é novidade pra ninguém, né? Já tá aí, já revelei, é o Folklore. Eu falo desse álbum sempre. Concordo com tudo que o Lua disse. Não, é o álbum da década, o álbum definiu a década. E é muito irônico porque foi lançado no primeiro ano, né? Foi lançado em 2020. Mas eu tenho certeza que nem a Taylor vai conseguir superar assim esse álbum, gente. A impressão que eu tenho é essa. Desde aquelas primeiros toques ali de The One até o final, que encerra magicamente com Hoax, a gente tinha na época, nessa depois ela foi adicionada Lakes. Esse álbum é mágico, é genial. Já falei muitas vezes, mas é perfeito, é sensacional. Eu não tenho um defeito, não tenho nada nele.
Nada, nada, nada fora do lugar. E é bizarro, ela fez esse álbum em 3 meses, gente. Ela fez Uhum. esse álbum em 3 meses. Ela fez o melhor trabalho da carreira dela em 3 meses. É bizarro, assim, eu fico me perguntando se ela pensa nisso com, assim, com a mesma frequência que eu penso sobre isso. Né, o que eu acho mais surreal também do folclore é que ele foi feito numa época em que ela mesma diz, né, no discurso da turnê, que a gente não tinha perspectiva de como seria a volta, né, se um dia a gente voltaria, e como voltaria a ter shows ao vivo, né, porque foi no meio da pandemia que ela compôs. Então eu acho que ela colocou muito desse sentimento, né, de tipo de se conectar com as pessoas de outra forma, né, de ser profundo e tudo mais, que acho que foi o que resultou também nesse álbum tão bom, né, nessa obra tão apoteótica que foi o Folklore. Que eu acho que ela trouxe uma sensibilidade pro álbum que, assim, até hoje a gente não consegue pôr em palavras, né, o que ela fez, porque é muito bizarro. Sim. E é outra coisa que o Lua disse, né? A questão da reinvenção, né? E isso é uma coisa que o pessoal tava até discutindo esses dias no Twitter, falando que o Midnights, entre aspas, salvou a carreira da Taylor. Eu discordo. Primeiro que a carreira dela, Oi? mesmo lá no Lover, Ah, exatamente. Oi? tá. Tinha um tweet, gente, de 20 mil likes falando Eu isso. vi isso, eu vi. Fiquei Jesus, assim, eu fiquei vergonha de Heresia, falar um negócio desse. heresia. heresia. Eu fiquei bege. Porque, assim, primeiro que até no Lover, tá? A carreira dela não tava fundada pra ter que ser Aham. salva, tá? Vamos começar por aí. Mas o que o Folklore fez pela Taylor mainstream, pela Taylor no público, pela Taylor conexão com os fãs, pela Taylor e letras, gente, Uhum. Uhum. nenhum outro álbum fez, assim. Eu acho que realmente só se compara com o 1989. E nem digo na questão comercial, eu digo na questão artista, sabe? Porra, Uhum. ela Sim, foi artista, pronto. Ponto final. E foi ali no Folklore. eu concordo. Eu acho que a galera tem muita percepção de achar que. Claro que números são importantes, são métricas importantes, né? A gente não pode falar que números não são. Não, a Taylor não liga pra isso, porque a gente sabe que liga sim. Mas o folclore colocou a Taylor num patamar que eu acho que esse patamar que o folclore colocou a Taylor é a construção que levou o Midnights pra ser o sucesso que Uhum. foi. Então, eu acho que não tem como você. Eu acho. Não, é até bizarro você falar que o Midnight salvou a carreira da Taylor. Porque se você pegar o background todo, não foi, né? Foi a construção do Folklore, Evermore. Uhum. O Red Steelers Version também foi Gravações. muito importante. Foi Aham. muito importante. Aí sim veio o Midnight vendo, sabe, destruindo tudo. Aí sim a gente pode É. falar. Pode ter salvado em algumas coisas, em, tipo assim, a recepção das músicas da Taylor nas rádios. Pode ter sido assim com o Midnight que isso voltou a acontecer. Mas de qualquer maneira isso só voltou a acontecer porque o folclore existe. Sim, sim. O Folklore foi o ponto ali da carreira da Taylor. Inclusive, eu tenho certeza que ela tem 100% ciência disso, né? Uhum. Desse, dessa virada de chave. Tanto que a gente, estamos em 2024, o Folklore foi lançado em 2020. Nenhum álbum feminino até hoje ultrapassou o recorde dele no Spotify. 80 milhões. E assim, hoje, esse ano, a Taylor fez 313 milhões diários, né? Com o Tortured Poets. Uhum. Cara, em 2020, 80 milhões, gente, era Muita coisa. bizarro. É o que Muita vale, coisa. é o que vale Muita hoje em dia, coisa. né? E Sim, com lançamento surpresa, sem promoção, sem ir em lugar nenhum promover, sabe? Foi sim. Se a completamente gente. É orgânico. uma coisa que a gente pensa, cara, ela anunciou esse álbum no dia que ela ia lançar. Aham. Ela anunciou quinta-feira pra lançar meia-noite. Gente, Uhum. tipo assim, é surreal, surreal o que ela fez com o Folklore, o quanto o público abraçou. Inclusive, ela tem muitos fãs mais velhos, eu digo, mais velho entre aspas, né, gente? Eu digo assim, mais velho, fãs que têm idade, tipo assim, 30, 35, que começaram a escutar Taylor no Uhum. Folklore,
sabe? Uhum. Trouxe todo esse público. Escutaram, e consequentemente, hoje escutam o Turtle Poets, escutam Midnights, sabe? Mesmo que não sejam parecidos com o folclore. É porque eles se conectaram com o folclore e com o Evermore ali depois. Então, assim, esse álbum foi o boom na carreira da Taylor, assim, depois do 1989. Sim, sem dúvidas. Bom, gente, acho que a gente já hablou demais. Inclusive, eu poderia ficar aqui hablando mais um pouquinho. Ó, e ó que a Rebeca nem tava no episódio, viu? Nem tava no episódio, mas tudo bem. A gente já tá no final. E eu quero encerrar ele pedindo que vocês votem na nossa enquete aqui embaixo, que a gente vai deixar qual o melhor álbum de Taylor entre esses. Não vamos votar todos, porque vocês são muito canalhas, tá? Vocês estão falando com nossos ouvintes, com todo respeito, porque vocês vão votar no 99, vocês vão votar no Midnight, vocês vão votar no Folklore. Não, a gente vai botar só os countries aqui embaixo. Então, eu quero guerra. Ai, tadinhos Quero dos meus filhos. Quero agradecer vocês por escutarem, né? Vocês canalhas. Não, gente, tô brincando, amo vocês. Também obrigada, Laurinha, pela companhia, por ter voltado, ter feito esse comeback. Obrigada por chamarem novamente, não desistirem de mim. A gente vai ficando por aqui hoje. Obrigado por interagir nas redes sociais com os nossos conteúdos, porque é muito importante. A gente ama esse biscoito. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que acontece no Mundinho Swift. Nosso arroba é TaylorSwiftBR no Twitter e no Instagram, arroba SwiftCast, que é o Instagram dedicado a esse projeto, e arroba TaylorSwiftBR no Telegram. O SwiftCast é produzido e dirigido pelo Thiago Souza, arroba TixVerso no Instagram. Tchau, tchau, gente! Gente, Tchau, pessoal.